Glória a Deus. As obras da carne e o fruto do Espírito é o estudo 749 do nosso currículo doutrinário. E a gente começa a nossa leitura bíblica aí em Gálatas, capítulo de número 5, versículo 16 ao 26, e diz assim a minha Bíblia e a sua também. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A carta de Paulo a Gálatas ela é interessante porque os galenses, que moravam ali naquela região da Galácia, eles tinham sido alcançados por Paulo com o Evangelho, e aquela comunidade de crentes cresceu rápido e abençoada de uma maneira bastante diferente de outros lugares, Foi um lugar onde realmente Deus abençoou muito rápido, eles alcançaram coisas extraordinárias na presença de Deus. Mas logo depois desse primeiro período, a Bíblia vai falar para nós, e Paulo escreveu nessa carta, parece que eles entraram em umas situações meio contrárias. A Bíblia diz que, Paulo falando a eles, alguns judaizantes entraram lá no meio deles e começaram a deturpar o caminho do Senhor. E também alguns gnósticos, que diziam que o corpo não serve para nada e tal, tudo que é matéria não serve para nada. Paulo escreve essa carta fazendo a dissensão entre aquilo que é a obra da carne e a obra do Espírito. E ele começa a dizer aqui no capítulo 5 que eles precisavam tomar uma decisão racional. Eles precisavam de tomar uma decisão de quem eles iam ouvir. Se eles iam ouvir aquilo que a carne era propensa a fazer, ou se eles iam ouvir aquilo que o Espírito é propenso a fazer. A conduta que uma pessoa tem, ela é a manifestação do modo como um indivíduo ou um grupo comporta-se perante a sociedade, tendo como base as suas crenças, culturas e valores morais e éticos. Normalmente essa manifestação ela está relacionada com a maneira como alguém vive, pensa e age. Ou seja, a conduta de uma pessoa ela sempre vai ser baseada naquilo que ela entende o mundo ser, naquilo que ela entende ser correto o mundo ser. Esses dias atrás eu estava ouvindo alguém dizendo que ele tinha uma amizade muito bonita com certa pessoa, mas porque essa certa pessoa fez uma maldade a um amigo íntimo, ele transformou essa certa pessoa em um inimigo, porque ele feriu alguém. E rapidamente eu identifiquei aquela pessoa como de um traço italiano latino, pessoa que tinha traços na sua família italiano e é latino. Isso é muito comum para aquela cultura. Aquele que fez mal para o meu amigo se torna meu amigo também. Esse era o mote por muitos anos, por exemplo, da máfia. A máfia italiana era assim. Se você mexia com alguém da máfia, você mexia com todos da máfia. O que eu quero dizer com isso? É que a conduta de uma pessoa é baseada nos valores pelo qual ela foi preparada. E você sabe que esse é o maior desafio da nossa vida cristã? É justamente mudar os nossos valores para os valores do Evangelho. É alcançar agora, viver a nossa vida debaixo de uma conduta que reflitam esses novos valores que nós dizemos que nós queremos adquirir através da crença do Senhor Jesus Cristo. É por isso que é difícil tomar certas decisões na nossa vida, porque elas vão de contra aquilo que é um valor que a gente já tinha. Elas são um embate para nós, Mas a palavra de Deus vai convidar a gente a fazer uma reformulação, uma renovação
daquilo que nós temos como conhecimento, alcançado pela comunhão com Deus, para ter uma nova conduta de vida. E saiba de uma coisa, o crente vai sempre lutar entre as suas raízes humanas carnais e o seu novo nascimento em Cristo. Isso vai ser constante na vida do crente. Você pode ter 50 anos de crente, você passa por isso, né? Talvez os meus preletores prediletos, né? O pregador predileto que eu tenho, o Dr. Ravi Zacharias, ele falava o seguinte: olha, você está me vendo aqui com 60, 70 anos de idade, você acha que eu não sou tentado? Só porque eu estou maduro, que eu estou velho? Eu não estou falando simplesmente da questão, como todo mundo pensa na tentação, né? A questão sexual. Não, outras questões. De repente falou assim: olha, quer saber? Já fiz tanta coisa pelo Evangelho, já me gastei tanto, quer saber? Agora outro que vai, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar das minhas coisas. Tentação. Tentação de não ser tão cuidadoso, tentação de não ser tão insistente, tentação de não precisar ser tão sincero. Ah, não, vou me resguardar agora, não vou me expor nisso aqui não vou falar nada, as pessoas já sabem a minha posição, não preciso dizer nada, né? Pro resto da vida nós vamos sempre ter esse embate quanto às nossas posições, a nossa conduta diante dos nossos valores. A conduta também ela é realizada conforme o conjunto de regras morais e éticas de um determinado grupo de pessoas, né? É chamado código de conduta, por exemplo. Esse conjunto de regras é normalmente utilizado por empresas, organizações, classes profissionais, qualquer outro grupo social. Você sabe, por exemplo, né, se você conhece gente que é de origem mineira, você sabe, por exemplo, que mesa, café e pão de queijo é um valor. Toda vez que você vai na casa de um mineiro, você vê lá um cafezinho, um pãozinho de queijo, não é? Em outras culturas você vai, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, é água de coco, né? Toda cultura regional tem a sua perspectiva. No Nordeste, por exemplo, é o cuscuz, não é? Não é? Todo nordestino que se preze, né? Isso fala, apesar de parecer até às vezes as pessoas usam isso até de maneira jocosa, né? E não é. É um traço daquela cultura. É uma maneira daquela cultura se expressar. Agora, imagina isso dentro da fé cristã. Eu sempre tenho um exercício que eu gosto de falar sobre doutrina, que a doutrina ela se manifesta debaixo do conhecimento teológico aplicado na vida. E o conhecimento teológico nem sempre é um conhecimento teológico ortodoxo e bíblico. Às vezes ele é um conhecimento teológico popular, por exemplo. Fala para mim, qual o circular da Igreja Católica, que papa que disse, ou que santo da Igreja Católica explicou isso, que colocar Santo Antônio de ponta cabeça dava casamento? Não vai achar. É uma teologia popular, que se tornou uma maneira de conduta das jovens no Nordeste do Brasil, que não estavam casadas. Colocar o Santo Antônio de ponta cabeça. É verdade ou não é? Isso aconteceu muito naquela região. Mas nenhum padre nunca disse isso. É uma teologia popular que manifestou uma conduta doutrinária. Assim também é importante para nós saber com o que é que nós estamos nos alimentando para programar a nossa vida debaixo de uma conduta que seja abençoadora, que seja verdadeira, que realmente reflita aquilo que o Evangelho diz para nós, né? É por isso que o Senhor Jesus Cristo disse assim, que nós somos chamados para ser luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Olha que interessante. Jesus disse, é importante que vocês se conduzam dessa maneira, para que a maneira que vocês se conduzem, a maneira como vocês estão se conduzindo, elas tragam a reflexão de que vocês são enviados do Pai Celestial. Ou seja, pela nossa conduta se identifica, pelos frutos o conhecereis. Jesus disse, por exemplo, certa vez que a maneira como o mundo conheceria que eles eram os discípulos deles, que eles eram discípulos de Jesus, era pela maneira como eles carregavam a credencial do ministério do Belém, correto? Não? Ele falava assim, e assim conhecerão que vocês são os meus discípulos, da forma com que vocês amam uns aos outros. Olha que interessante. Jesus falou assim, a credencial das pessoas entenderem que vocês foram chamados por mim, é o fato da maneira como vocês se cuidam. E isso para mim é um valor alto, né?
Se tem uma coisa que me dá bronca na igreja, é o irmão falando mal do outro. Ou então o irmão calçando a sandália para o outro tropeçar, colocando uma pedra de tropeço na frente de outro. Isso para mim é um valor. E eu dou graças a Deus, né, que nesses anos que nós temos vivido juntos, isso é um problema que eu não vejo na nossa congregação. Eu não vejo os irmãos falando mal um do outro, né? E quando acontece alguma coisa que às vezes é difícil para a gente assimilar, né, a palavra nossa entre nós é: vamos tentar entender o nosso irmão, que talvez ele está passando por uma fase difícil. Vamos tentar chegar a uma conclusão aqui que essa situação não é a normalidade dessa pessoa. Ou se é a normalidade dessa pessoa, ela pode ser melhor, nós vamos pedir para Deus ajudar isso aí no caminho dela, né? Graças a Deus por isso. Porque o Senhor nos chamou para nós refletirmos essa nova conduta, né? É por isso, por exemplo, que eu fico feliz que as pessoas que às vezes não estão mais aqui entre nós têm condição depois de voltar para cá e não se sentir julgado, não é? Isso é um valor para nós. Isso é uma verdade para nós, que realmente essa questão de amar, e amar não é abrir sorriso. Amar não é simplesmente, tudo bem, é sentimento, romantismo. Não. Amar é ser verdadeiro para o benefício. É querer o bem da pessoa. Amar é agir para o bem de outrem. Isso é amar. É por isso que amar não é fácil. Sorrir é fácil, irmão, né? A menos que você não tenha os dentes da boca, mas sorrir é fácil, né? Qualquer coisinha te faz sorrir. Você manda uma piada, você sorri, né? Agora, agir para o bem de outrem é difícil. É difícil. Pensar no benefício da outra pessoa, né, é difícil. Ainda mais quando alguma coisa aconteceu que trouxe para você um prejuízo. Mas é para isso que Deus nos chamou. Os fundamentos bíblicos dessa conduta cristã, então, que a gente vai falar um pouquinho agora, eles se baseiam nisso aqui, ó, na santidade. Por quê? Porque Deus é santo. E quando a gente fala que Deus é santo, por favor, esqueça essa imagem dos anjos, né, em volta assim. Santo quer dizer separado. Não é comum, é fora do comum. Uma coisa santa é uma coisa que não é comum, é uma coisa fora do comum, separado do que é comum. Então, se aí fora é comum falar mal das pessoas, nós somos santos, nós somos separados disso. Então, se aí fora é comum, né, querer sempre passar a perna nos outros e ganhar vantagem em tudo, nós somos separados disso, nós somos santos. Porque Deus é santo, Deus é separado. E a nossa santidade se baseia na santidade de Deus. Nós emulamos, copiamos a Deus. Nós queremos ter o nosso caráter baseado no de Deus. E nessa santidade, o primeiro elemento que aparece nela é o amor. E o amor não é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, né? O amor, como a gente já falou, é uma atitude. Você precisa querer amar. Deixa eu tomar, por exemplo, aqui um modelo para os nossos casais que estão aqui presentes e os nossos casais que estão ouvindo. A paixão num casal, ela dura no máximo 2 anos. No máximo 2 anos. A paixão dura no máximo 2 anos. E você consegue se apaixonar de novo pela mesma pessoa, né? Você passa às vezes um momento de paixão, a paixão apaga e você continua o relacionamento. De que forma? Pelo amor. E você trabalha para que em momentos da sua vida você acenda a paixão de novo, né? Por quê? Irmão, quem escreve muito sobre isso é o Dr. Gary Chapman, que ele fala das 4 estações do amor. E ele fala assim, que se um casal viver apaixonado 4 anos, eles terminam na ruína. Porque a paixão, ela não é racional. A paixão, ela não pensa no futuro. A paixão pensa no saciar do agora. Então, por causa da paixão, a pessoa compra aquilo que não pode, vende aquilo que não tem. Por causa da paixão, a pessoa troca valores das coisas, porque ela está apaixonada. É por conta, por exemplo, da paixão que acontece adultério. Por causa da paixão. A pessoa se apaixona pela pessoa que não é cônjuge dela, ela vai e se entrega por causa da paixão. A paixão cega. A paixão debilita as pessoas, né? É por isso que essa é uma frase, esse é um termo que nós rejeitamos no movimento evangélico e tradicional e pentecostal também, né? A paixão de Cristo. Cristo se entregou por causa da sua paixão por nós? Não, por causa do seu amor.
É como se Cristo não visse nada que estava acontecendo, estava nauseado por aquela paixão pela humanidade. Não, era amor. Ele sabia o que ele ia passar. Ele entendia o preço das coisas. Isso é amor. E é por esse amor que nós vivemos. Nós não estamos aqui apaixonados por Cristo. Esse é outro termo também que se modernizou e muita gente usa isso. Estou apaixonado por Cristo, né? Porque a pessoa deixa tudo para servir a Jesus, né? E aí eu pergunto, tudo o quê, né? Não tinha nada. Mas a pessoa fala, estou apaixonado por Jesus. Não, amor, decisão. A paixão é outra coisa. A paixão às vezes decide por nós. Ela é baseada num desejo incontrolável. Ou seja, você não consegue nem decidir sobre aquilo. Mas o amor não. O amor você consegue decidir. E Deus nos chamou para viver uma vida debaixo do amor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Ele amou o mundo. Não, ele não se apaixonou pelo mundo. Ele amou o mundo. Que ele decidiu entregar o seu filho. Que deu o seu filho. Né? Isso demonstra que Deus fez as contas do que isso significava. Ok? Isso é uma aplicação excelente para a nossa vida, para o nosso relacionamento. Eu quero que você se apaixone pelo seu cônjuge muitas vezes durante a sua vida, né? Que você viva um amor sentimental, emocional, que haja, né, aquela candeia acesa um pelo outro, bênção, mas que você tome as suas decisões no seu casamento e na sua vida cotidiana baseado no amor. No amor. Que você ama. Porque você sabe os benefícios que isso dá a outra pessoa. Amém? E por quê? Porque o amor, irmãos, ele só na figura do amor é que a gente consegue entender a obediência. Por quê? Porque a paixão é desobediente. Lembra de Romeu e Julieta? Romeu e Julieta se apaixonaram. E por conta da sua paixão, eles esqueceram os seus laços familiares. E qual foi o final? Tragédia. É só no ambiente de amor que você consegue obedecer. Ah, mas aquilo era uma relação entre os dois tão bonita. Paixão terminou em tragédia. Para para pensar nisso. Você acha que eles nunca encontrariam ninguém mais na vida que pudesse suprir as suas necessidades emocionais e que eles pudessem amar? Era a única pessoa? Será que a gente acredita nesse negócio de destino? Que uma alma está ligada à outra? Já que isso está na Bíblia. Que existe essa necessidade de suprimento. Você que é casado há mais de 5 anos, você sabe disso. Que seu casamento perdura, você continua por conta do amor. E o seu amor, inclusive, é o que releva, por exemplo, o dia da ofensa. Ou o dia da frieza. É por isso que o Dr. Gary Chapman, não tem muito a ver com o nosso assunto, mas o Senhor está nos trazendo por aqui, me aguenta mais 2 minutinhos. É por isso que o Dr. Gary Chapman, ele fala das 4 estações do amor. Irmão, você pode fazer o que você quiser. Tem o inverno do relacionamento, você sabe disso. Tem o outono, quando as coisas vão esfriando. Mas vem a primavera de novo. Tem um verão vindo de novo. E você tem que saber, entender o momento que você está vivendo e cultivar cada momento em amor. Por exemplo, no tempo do inverno, da frieza, o que você faz? Você vai passar frio? Não. Você usa uma roupa mais quente, você cobre mais. Ou você coloca uma coberta a mais no amor. Você esquenta o amor. Você age de maneira mais consciente, mais intencional, para você passar o tempo do inverno. É isso que ele quer dizer. Não que a frieza está tudo bem, está frio, então um para um lado para o outro. Não. Porque você pode morrer de hipotermia. Durante o inverno, você usa uma roupa que traz mais quentura. Você cobre melhor. Você usa do frio para fazer isso, né? Nessa perspectiva, nesse pensamento, você observa os anos que você tem para frente e você trata a sua vida, de novo, com obediência a Deus. Por quê? Porque a obediência a Deus é aquilo que você faz para manter os seus códigos de ética funcionando. Tem muita coisa que você faz durante a sua conduta na vida, não é porque você quer, é porque você é obediente. Você é obediente a Deus. Né? E escuta, se você tem mais de 20 anos de idade, que está me ouvindo aqui agora, você pela internet também, e você já mora sozinho, ou já é casado e mora com sua família, não existe mais para você fazer o que você quer. Toda a sua vida é baseada em fazer o que você precisa. É o que vem primeiro na sua agenda. Se sobrar um tempinho lá no final e dinheiro, você faz o que você quer.
mas a sua vida é baseada em fazer o que você precisa. Você tem que viver a sua vida primeiro baseada em fazer o que você precisa. E o que você precisa fazer, em primeiro lugar, né? Foremost, é ser obediente. Você precisa ser obediente. Obrigado. Você precisa ser obediente. Você precisa andar em obediência. Uma necessidade que você tem, né? E por fim, dando testemunho diante do mundo. Essa aqui é uma outra coisa que é muito importante para a vida cristã. Esqueça a frase: ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim. Primeiro, eu sou seu pastor, tenho tudo a ver com a sua vida. Depois, a sua igreja tem tudo a ver com a sua vida. Nós estamos aqui para dar satisfação uns para os outros, da nossa conduta lá fora. É isso que significa ser igreja. Se você quiser um ambiente de entretenimento, onde você vai no final de semana e faz lá uma oração que você quer fazer por causa da sua vida, e vive uma vida egoísta, você for lá só buscar uma bênção de Deus e falar: Deus, olha que bom essa música aqui que me faz aqui louvar e adorar a Deus, ai que coisa gostosa, o pastor entrega uma mensagem motivacional e você vai embora para casa e ninguém que está ali tem nada a ver com a sua vida, no final do culto me procura, eu tenho alguns endereços para passar para você. Procura, tem alguns endereços que eu posso te indicar, você vai encontrar um ambiente assim. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, essa presta conta uns para os outros. Obrigado, irmão. A igreja do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui prestando conta uns para os outros, para nós andarmos como testemunho de vida de Cristo lá para o mundo. Deus me livre e te livre também de alguém chegar por aquela porta num próximo culto, abrir essa porta, olhar para a cara de algum de nós e falar assim: olha, essa igreja não veio não, esse fulano está aqui. Que o testemunho no mundo é horrível, é terrível. Como eu fico feliz, irmão, como alguém chega para mim e fala assim: pastor, aquele irmão lá na igreja, aquela irmã lá na minha igreja, na igreja do Senhor, me ajudou demais. Poxa, aquela pessoa ali me estendeu a mão de uma maneira extraordinária. Poxa, pastor, olha, eu vim aqui porque o fulano me convidou, e ela é uma pessoa que eu confio para me convidar, ela é uma pessoa que eu confio para me convidar em algum lugar. Testemunho para o mundo. Isso é bênção. Agora o contrário, né? Tem um caso aí que aconteceu numa congregação, que o sujeito entrou na igreja, a hora que ele entrou, ele viu um irmão servindo como diácono. Ele falou para a pessoa que convidou: aquela pessoa congrega aqui? Sim, é um dos nossos diáconos. Diácono aqui não, aqui não. Eu não volto aqui não. Foi embora. Eu não venho mais aqui não. Testemunho para o mundo, né? E aí a gente entra aqui um pouquinho no nosso assunto, que nós estamos baseando todos os nossos estudos, principalmente esse ano daqui para frente, em 3 Cs. Marque isso, a gente vai sempre falar disso. 3 Cs: comunhão, conhecimento e conduta. A nossa comunhão com Deus, o nosso conhecimento de Deus e a nossa conduta para com Deus. Tudo isso que gera a nossa vida e a caminhada que nós fazemos com Ele, para a glória do nome de Jesus. Então a gente entra um pouquinho agora, as obras da carne e o fruto do Espírito. Na epístola aos Gálatas, o apóstolo Paulo, de maneira brilhante e contundente, trata do assunto mostrando esse embate existente na carne e no Espírito. E para exemplificar um pouquinho isso aí, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo na epístola de Judas. Epístola de Judas é o menor livro do Novo Testamento, talvez um dos menores da Bíblia. Acho que Filemão é menor que ele, inclusive. Livro de Judas. Só tem um capítulo. Eu vou ler alguns versículos, tá? Esse texto inteiro está falando de uma classe de pessoas que é complicada lidar, ok? Então, a partir do versículo 4: porque se introduziram alguns que antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador, Senhor nosso Jesus Cristo. Lê a partir do versículo 10 agora. Estes
Dizem mal do que não sabem, e naquilo que naturalmente conhecem, como animais irracionais, se corrompem. Olha que palavra dura. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim. Lembra quem foi Caim? E foram lembrados pelo engano do prêmio de Balaão. Lembra de Balaão, aquele que profetizou contra o povo de Deus e depois fez o povo de Deus cair com as mulheres ímpias? Era um profeta. E pereceram na contradição de Corá. Lembra que Corá queria ser líder no lugar de Moisés? Olha só o que ele fala no versículo 12. Estes homens assim são manchas em vossas festas de fraternidade, ou de amor no seu texto, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor. Olha como ele explica que eles são. São nuvens sem água, levadas por todos os ventos de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes desgarradas. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Último versículo, de número 16, depois do 19, mais um. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Você sabe o que é concupiscências? Desejo desordenado, uma vontade que você não consegue controlar. Concupiscências. Cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Versículo de número 19. Estes são os que causam divisões sensuais, que não têm o Espírito. Agora, palavra importante de tudo que a gente falou. Essa palavra que você leu aí no final, sensuais. Esses sensuais aí, não é a sensualidade do erotismo. Não é essa sensualidade. É a sensualidade do senso humano, dos sentidos humanos. Então ele está falando assim, essas pessoas que estão aí diante de nós, elas agem pelo sentido humano e não segundo o Espírito de Deus. E aí eu te pergunto, tá cheio de gente assim ou não tá? De gente que fala sobre as coisas de Deus, mas as suas atitudes são obras da carne. É o sentido humano da coisa, é as emoções humanas. Não vem do Espírito de Deus. Quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo disso claro para você. Quando você encontra um líder que é mais preocupado com a imagem que ele passa para as pessoas do que o que Deus acha a respeito do ministério dele. Ele é mais preocupado com o enquadramento da câmera lá no Instagram do que com a mensagem que ele está dizendo. É claro de você achar pessoas assim. Quando ele é mais preocupado com a imagem dele como grande líder do que como o serviço dele para as pessoas. Essa semana você deve ter visto que a gente começou uma programação nova no Ministério do Belém, que é um podcast. Por muito tempo nós temos estudado essa possibilidade, o nosso pastor tem estudado essa possibilidade da gente fazer isso, e agora, depois de ponderar centenas de questões, nós finalmente centramos nessa questão do podcast. E ele falou uma coisa hoje, talvez você tenha visto esse Reels, de que há muito tempo esse é o nosso mote. Ele disse assim, olha, nós não vamos abrir uma congregação em um lugar para pôr mais um ponto no mapa. Nós vamos lá porque às vezes tem 3, 4 famílias que precisam de um pastor. E a gente não fecha. E eu já vi muitas reuniões onde, na questão administrativa e financeira, não compensava a porta continuar aberta, não paga as contas. Mas porque tinha lá 3, 4 famílias daquela igreja, a igreja continua aberta e está aberta até hoje por muitos anos. A exemplo, a nossa congregação de Los Angeles. Por quê? Porque a guia para você lidar com as coisas da vida, e aqui eu estou falando de igreja, mas eu estou falando agora na sua vida. A sua guia para levar as coisas da sua vida não pode ser pela sua sensação daquilo. Tem que ser baseada no Espírito Santo de Deus através da palavra. Você não pode deixar a sua vida sendo guiada, estou sentindo uma coisa ruim. O que foi que Deus falou? O que Deus diz a respeito daquilo na sua palavra? Eu tenho medo disso. Irmão, o que foi que Deus falou sobre isso? Qual que é o aspecto
revelado na palavra de Deus a respeito do assunto. Você não pode ser levado por emoções. Alguns dias atrás eu conversava com alguns irmãos e ponderando com eles a mesma coisa. Você sabe que eu falei com você disso, meu companheiro. Chegou uma fase da sua vida, ok, você está triste com uma situação, e aí você vai fazer o quê? Você está triste com um problema, você está chateado com uma situação, e aí você vai fazer o quê? Você vai tomar uma atitude por causa da chateação, ou você vai explorar a raiz da chateação e vai tomar uma atitude sobre ela? E outra, uma atitude para resolver. Porque nessa hora, a sensação, o que ela faz? Foge daí. Sai da onde você está. Procura um lugar para você se refrescar, para você sair da sensação. Não resolve. Vou te dar um exemplo claro na sua vida. Quem gosta de ver sangue? Ninguém gosta de ver sangue. Praticamente ninguém gosta de ver sangue. Se você gosta de ver sangue, você tem problema. Ou você é médico, né? E mesmo o médico não gosta de ver sangue. Ele precisa ver o sangue. Ok? Você sabia que uma das primeiras aulas que se fazem de anatomia na escola de medicina é de anatomia, para ver como as pessoas lidam com o corpo humano em sangramento ou aberto, para ver se a pessoa tem condição de lidar com aquilo, porque aquilo traz uma sensação em todas as pessoas. A pessoa chega baleada lá no IR, o médico olha para aquilo está se esvaindo de sangue. Qual que é a sensação que dá nele? Meu Deus do céu, que coisa horrível, terrível. Ele não pode basear na vida dele na sensação que ele está sentindo. Ele tem que botar a mãozona lá no meio do sangue saindo, pulsando, e falar, preciso de estancar isso aqui. Não interessa o que ele está sentindo, ele precisa de fazer alguma coisa. Entende o que eu estou falando? Uma vida guiada pelo padrão do Espírito Santo de Deus, ela pensa nos que são os princípios da vida, ela não fica baseada nas emoções, no que ela está sentindo. Ah, é porque o fulano tem inveja de mim, porque o outro está fazendo grupo. Não, o que nós precisamos fazer para que Cristo nasça em nós? Como é que nós temos de agir para andar na nossa vida de uma maneira que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado? Não é hora de você ficar mais uma vez olhando para as suas emoções, os seus sentimentos. Deus não romantiza lá no céu as suas atitudes. Ah, ele é assim porque ele é meu filhinho amado e ele não sabe. Não! Quando Jesus fala assim, perdoa pai porque não sabe o que faz, é uma decisão mais sensata que ele está fazendo, não está romantizando. Ele está falando assim, eles não sabem que eu sou teu filho. Então não imputa sobre eles o pecado, porque é o seguinte, se nós agimos pelas emoções agora do que está acontecendo comigo, pai, nós vamos matar todo mundo. Já parou para pensar nisso? Porque quando a gente olha aquilo lá, ai que Deus é muito bonzinho, ele não quis julgar. Não, ele está sendo racional na situação. Eles não sabem que eu sou teu filho. Por isso que eles estão aqui me crucificando. Então não imputa sobre eles esse pecado. Eu vou levar por eles aqui agora também. Porque quando fala lá no Salmo 18, que também é um salmo messiânico, que quando o pai ouviu o grito do filho clamando por ajuda, cordéis da morte me cercaram, né? E cordas da impiedade me cingiram. E ele começa a se afogar, e clamei, ele me ouviu do alto e desceu com uma saraiva para me socorrer. Que Deus veio ao socorro de Davi, Davi está falando. É isso que teria acontecido ali, Deus ia devastar todo mundo, mas Deus não agiu segundo as suas emoções, ele não foi sensual, ele lembrou-se da sua palavra, e o Espírito de Deus tomou conta daquela situação. É isso que eu estou falando, para a glória do nome de Jesus, né? Andar na carne versus andar no Espírito, Paulo adverte os crentes, mostrando que os que vivem segundo a carne, ou seja, uma vida dominada pelo pecado, jamais vão agradar a Deus, né? E aí existia lá em Gálatas duas questões que aconteciam bastante, né? Que é o legalismo judaizante, que é aqueles que falavam assim, é assim que está na letra da lei. Olha, o que está acontecendo aqui é o seguinte, nós precisamos de garantir que as festas sejam feitas, que todo mundo que se converte tem que ser circuncidado, tem que estar tudo na letra da lei. Eles achavam que a morte do Senhor Jesus Cristo não completava a justificação do homem. O homem agora tinha que andar segundo a lei mosaica. E Paulo fala, não é assim. Mas do outro lado, alguém falava assim, tá tudo liberado.
Jesus morreu pelos nossos pecados. Então, se eu não pecar, como é que o que Jesus fez na cruz do Calvário vai valer para mim? Eu tenho que pecar mesmo. Ué. Ele morreu pelo meu pecado, não é? Então eu vou pecar. Eram duas questões completamente equivocadas, os dois em dois extremos. Um falava que a conduta carnal, ela manifestava a obra de Cristo, porque ela tinha que ser manifestada na carne, e o outro falava assim, não, foi pela carne, então vamos colocar a carne para... Os dois eram carnais. Os dois estavam sendo levados pelas emoções, né? Aconteceu uma época na Igreja Católica, a época das penitências, você lembra disso? Tem muito filme a respeito disso aí, né? Como aquela, acho que a Rosa Negra também fala muito de penitência, né? A pessoa pegava um chicote e ficava se batendo, porque a carne tinha que sofrer. A carne era obrigada a sofrer por conta do que aconteceu com Cristo. Então tinha que ter em si também as marcas do Senhor Jesus Cristo. Como Paulo fala, eles não entenderam nada. Então eles faziam penitência, né? Para aparecer sensações, emoções. Quer dizer, eu só estou realmente justificado na minha alma e no meu espírito se eu participar das mesmas emoções na carne, as mesmas sensações na carne. Não, né? Não é assim. Então, a carne representa aqui a natureza pecaminosa herdada de Adão, né? Porque eu sei que em mim, isso na minha carne não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. E o Espírito é aquilo que está conforme o capítulo 8 de Romanos. Vós, porém, não estáis na carne, mas o Espírito, será que o Espírito de Deus habita em vós. E temos a plena consciência que vivemos isso todos os dias, pois há uma luta constante na nossa vida para que a gente viva as obras da carne. E uma lista rápida a respeito disso, porque o nosso tempo está indo embora com bastante velocidade, é uma lista rápida sobre as obras da carne. Por exemplo, uma primeira delas que as pessoas mais falam, que é os pecados sexuais. Os pecados sexuais aqui, prostituição, por exemplo, ela não significa simplesmente o pecado da prostituição, ou o pecado da impureza, ou da lascívia. Ele significa uma palavra do grego que chama porneia. É qualquer ato sexual ilícito fora do casamento, né? A prostituição, primeiro, é qualquer relação fora do casamento. Impureza, pensamentos e desejos imorais. Aqui é um lugar, irmãos, que várias pessoas têm problema, mas não consideram um problema. Imoralidade, né? Quantos homens vivem na imoralidade? Principalmente homem, mulher também, mas principalmente homem vive na imoralidade, impureza dos pensamentos. Pensa coisas terríveis, lascívia, indecência, falta de vergonha. Na lascívia, quantas vezes o problema aí já é mais do lado feminino do que do masculino. Se um tem mais problema de um lado, outro tem mais problema do outro. Tem uma situação que uma vez a gente viveu, uma senhora jovem que tinha num lugar que a gente já passou por aí, e uma vez o líder daquele departamento, ela era casada, uma jovem casada e tal, e o líder daquele departamento se encontrou com eles dois, com ele e com ela, né? Porque ela se vestia na igreja de uma forma muito indecente, mas muito indecente. E quando ela passava, principalmente quem tinha acabado de chegar na igreja, acompanhava ela, né? E era um negócio muito constrangedor para o rapaz, inclusive. E ele foi falar uma vez, o pastor foi falar, o pastor que era o líder desse departamento foi falar com essa moça, falou: escuta, minha filha, você precisa de se vestir melhor e tal. Não, me visto do jeito que eu quero. Ninguém vai me fazer vestir melhor. Eu estou muito bem vestido, né? E depois de tanto tentar dissuadir, perceber que não tinha condição de ela entender que aquela postura dela não era condizente com o ambiente que ela estava, e nem com o ambiente nenhum, né? Ele pegou e falou assim: deixa eu fazer só uma última pergunta para você. Se você soubesse que os homens da igreja não te olhariam do jeito que eles te olham, você viria vestido desse jeito? Ela falou: claro que não. Claro que não. O que ela queria realmente é ter os olhos sobre ela. Ela trazia isso para ela. Paulo fala que isso é uma obra da carne. A carne manifesta esses desejos, a carne traz essas ideias, a carne propõe esses contratos malignos, é a carne que faz isso. E o trabalho dela é de falar assim: vai por aí que você se satisfaz.
Vai por aí que você vai nadar de braçada, isso aí vai ser uma beleza para você. Você vai ser uma pessoa completa, feliz aí nessa condição, sabe? Você vai se sentir bem se você andar por aí, né? Outra coisa é pecado religioso, que é a idolatria. E é interessante que essa lista está assim, porque a maioria dos pecados no Antigo Testamento que envolvia idolatria sempre tinha pecado sexual antes. É interessante. Os rituais das entidades que eram contra o Deus de Israel, sempre os cultos a eles envolviam atos sexuais, orgias, né? E tantas outras coisas relacionadas dessa maneira. E aí vem a idolatria, que é a adoração a falsos deuses ou qualquer lugar que tome o lugar de Deus. E aqui a idolatria, irmãos, por diversas vezes ela passa desapercebida, porque em alguns momentos ela se transforma até em uma coisa positiva, né? Quantas pessoas não têm idolatria, por exemplo, nos filhos? Ah, não, meu filho, eu mato pelo meu filho, eu morro pelo meu filho, né? Eu não estou dizendo você fazer um ato de amor sacrificial por causa do seu filho. Eu estou dizendo de você matar outra pessoa por benefício do seu filho. Diferente. Uma coisa é o ato sacrificial, você sacrificar alguma coisa pelo bem do filho. Outra coisa é você colocar o bem do seu filho acima dos valores que são de Deus, acima das coisas que são para a glória de Deus na sua vida. Isso é idolatria. Isso é transformar, né? Você colocar aquilo que é incorreto na frente do que é correto. Eu vou te dar um exemplo, às vezes, de simples que vai manifestar a idolatria. Por exemplo, o pai chamado o pai ou a mãe chamado na escola por causa de um mau comportamento do filho. Fala, não, meu filho não faz isso. Criança, não, meu filho não faz isso. Idolatria. O filho é um santo, né? Isso é uma pequena manifestação de algo maior. Por exemplo, casamentos que se acabam por causa do filho. O filho fica maior do que um relacionamento, né? Eu falo para você uma coisa, não nem de algum tipo de, né, autopromoção, nem isso, mas eu aprendi isso a muito custo, mas aprendi, né? O maior relacionamento que eu tenho na terra depois do meu relacionamento com o Senhor Jesus Cristo é com a minha esposa. Ela vem primeiro que meus filhos. E algumas vezes eu faço um exercício didático para propor isso, para mim propor isso e para mim demonstrar para eles que isso é uma realidade, que o meu relacionamento com a minha esposa vem primeiro que com o deles. Eu exercito isso. Como é que eu faço isso? Mas eu vou lá, passo no Starbucks com todo mundo no carro e compro só um negócio para levar para a Ana. Não, pai, não, isso aqui é para sua mãe. Não, mas eu vou, não tem para mais ninguém, é só para sua mãe, você vai levar para sua mãe, isso aqui é para ela, é o meu relacionamento com ela. Por que você está fazendo? Eu falei assim, porque Deus me deu ela. Depois de Jesus, ela é a pessoa mais importante para a minha vida. Se eu pudesse levar mais um café, eu levava um para Jesus primeiro, depois do dela. Manifestar isso, para que as pessoas entendam. Apesar de, irmão, meus filhos, né, eu faço um sacrifício que for pelos meus filhos, claro que faço, né? Eu amo eles. Só que a minha reverência total é ao Senhor. Quantas vezes fazem isso? As pessoas fazem isso, mais uma vez, por causa da paixão. A idolatria se torna paixão, o trabalho, tantas outras coisas, né? E feitiçaria. A feitiçaria, irmãos, às vezes não parece que ela não aparece muito nos dias de hoje, principalmente que a gente está aqui, né? Mas diversas vezes a gente coloca alguns outros rituais na nossa frente, que são rituais para o nosso engrandecimento, que são oferendas a entidades, simplesmente para a gente trazer alguma coisa para dentro de casa que seja diferente para positivo. Por exemplo, a coisa que para mim é ridícula, acho que não precisava nem de comentar, mas vamos lá, talvez alguém fora esteja ouvindo a gente. Crente que lê o horóscopo. Isso é feitiçaria, né? Crente que vai lá ouvir a mãe de Ná falando, a previsão da mãe de Ná para o ano de 2025. A mãe de Ná falou. Feitiçaria. Feitiçaria. Bruxaria, né? Gente que acredita em mandinga, né? Acredita em lentilha. E aqui mais uma vez, lembrando que eu falei no começo, que é importante isso aqui. Tem muita coisa que vem da cultura anterior. E é normal. Mas hoje você está aprendendo. Tem coisa que vem do passado.
Mas hoje você está aprendendo, né? Veste roupa amarela para ganhar dinheiro, roupa rosa para o amor, vermelha para o amor, né? Eu sei, né? Branco para ter paz. Não, isso é feitiçaria. Verde para ter dinheiro. Verde para ter dinheiro, né? Pode cor errada. Rapaz, eu vou vir de verde. Né? Né? Amarelo também, né? Então, né? Dias atrás chegou um irmão aqui e falou assim pra mim, eu falei, não, fulano, não veio não. Não, ele falou que lá na praia veio Iemanjá. Eu falei, tá bom. Feitiçaria, né? Agora, realmente é engraçado, não é? A gente acha isso cômico, mas a pessoa não aprendeu. E Paulo estava lidando com essas pessoas, ensinando elas, olha, isso é obra da carne, isso é bruxaria, isso é feitiçaria, sai dessa, né? E mais, pecados relacionais, inimizade, contenda, ciúme. Irmão, tem gente que não consegue viver sem ter um negócio com alguém. Se ele não tem, ele arruma. Não, eu preciso estar em pepino com alguém. Eu preciso estar em embate. Se olha, deixa eu ver aqui. Isso aqui não gostei. Mas tá tudo bem, não gostei disso aqui, porque deu a hora do dia que eu preciso de arrumar encrenca, né? Contenda. Aí vive de solução constante, né? Vive contenda. E aquela não, porque olha, aconteceu isso aqui, vai e briga com o outro e vai e faz o negócio. Contenda, tem que viver em contenda, né? Para dar uma mexida na coisa, né? Dias atrás eu até vi um rapaz fazer aquele negócio de coaching, né? Ele falou assim, olha, quando você estiver muito sossegado, muito tranquilo, um dia meio monótono, faz duas coisas. Ou você coloca uma música bem dançante, ou então arruma uma treta com alguém. Aí sai batendo nos outros e tal. Obra da carne, você percebe? Você percebe? Ou seja, alimentar os sentimentos, os desejos da carne. A carne está em monotonia, você precisa de mexer alguma coisa. Ou você vai para a sensualidade da música, ou você vai para a obra da inimizade, do pecado de relação. É uma treta com alguém. Aí a pessoa fala, isso é neurociência. Isso é obra da carne. Obra da carne. Por que não busca o Espírito de Deus? A utilidade ao Senhor. É por isso que a monotonia, ela gera sempre, né? Mente vazia, oficina do capeta, não é isso que os pais falavam, né? Ciúme. Irmão, tem gente que tem um ciúme, é um desejo egoísta porque o outro tem. Tem gente que tem ciúme de filho. O filho está vendo, meu filho está muito feliz, está muito contente. Você está muito sorrindo muito. Ciúme. Ciúme da pessoa está de bem com a vida. Ciúme das coisas que estão dando bem para os outros. Ciúme das próprias coisas. Não, isso aqui é meu. Ciúme. Na igreja isso é muito feio, irmão. Na igreja isso é muito feio. Acho bonito que isso que aconteceu na Flórida, porque às vezes a gente percebe um pouquinho que é um problema que pode acontecer, mas não acontece, graças a Deus. Mas pode acontecer. Se prepare para isso, viu? Essa igreja vai encher muito nos próximos meses. Fique tranquilo. Entendeu? Aqui é uma profecia de olho aberto. Isso é uma coisa que vai acontecer, vai encher muito. Procure não ter ciúme. Os seus relacionamentos vão ter que se expandir. Pessoas que você tem só para você vão ter que começar a ter relacionamento com outras pessoas. Cuidado com o ciúme. Isso na igreja destrói um monte de coisa. Aí fulano de tal chegou agora só conversa com... Não, mano, faz isso não. Cuidado com o ciúme. Né? Cuidado com o ciúme. E ciúme é diferente de zelo, tá? Zelo, olha, toma cuidado com isso aqui, ó. Esse relacionamento novo, acho que você está indo muito rápido nele. Entendeu? Olha, essa pessoa aqui, por exemplo, é uma coisa, né? Que a gente tem no casamento, olha. Essa pessoa aí, meu amor, o cara falando com você desse jeito aí, não. Isso aí não é bom, não. Isso é zelo. Agora, ciúme, o que foi que você estava olhando? Eu não estava olhando para nada. Não, você olhou sim, você olhou. Ciúme. Uma coisa é o zelo, outra coisa é ciúme. Vamos lá. Pecados de vícios e excesso. Bebedice, irmão, graças a Deus. É o nosso pago de membresia que não pode beber aqui. Né? Mas quantas vezes, irmãos, se torna um problema terrível na casa. Nós temos um amigo em comum, eu e a Ana, o irmão da nossa igreja, que há mais de 20 anos luta contra a bebedice.
sofre demais com isso, a família sofre demais, porque é um vício, né? Embriaguez, o abuso. Outra coisa, vício em excesso, orgia, né? Descontrolado, devassidão, aquela pessoa, sabe, sem limite para as coisas, né? Ainda mais para frente, né? A consequência final disso, ela indica um estilo de vida contínuo no pecado, sem arrependimento. E a Bíblia é clara lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21. Os que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. E isso deveria lhe deixar com temor. Olha, o céu de Deus é santo. Se você é uma pessoa no caminho da santidade e tem condições que você se sente arrependido por ela e está trabalhando em si, glória a Deus por isso. Mas se você é uma pessoa que constantemente é repreendida pelo Espírito nessas práticas e fala que isso é sua personalidade, ah não, é o jeito que eu sou, eu gosto de beber, eu gosto de uma treta, né? Eu sou assim, não, isso é meu jeito. Cuidado com essa frase, Deus me conhece. Cuidado, irmão. Cuidado, Deus me conhece, exatamente por isso. Cuidado, Deus te conhece mesmo. Deus sabe que você poderia estar trabalhando no seu caráter e você não faz, às vezes por preguiça. Mas e o fruto do Espírito, né? O fruto do Espírito, a primeira coisa que ele busca, e nós estamos terminando já nos próximos 5 minutinhos, ele busca um relacionamento com Deus, né? Por isso o amor, a alegria, a paz, né? Ele procura ter um relacionamento com o Senhor. Ele busca esse amor incondicional, que busca o bem das outras pessoas. Ele tem alegria, ele sente alegria profunda apesar das circunstâncias. Irmão, isso aqui é só Jesus que faz a nossa vida. Ser uma pessoa alegre apesar das circunstâncias, irmão, é difícil. Só Deus que faz isso aí. Olha, eu vou ser sincero para você, né? Aqueles dias que a gente estava vivendo o luto da minha mãe, eu me senti envergonhado dos irmãos. Eu fiquei sinceramente envergonhado do culto de ensino aqui, quando eu vi. Porque minha mãe passou para o Senhor na terça-feira e na quarta-feira tinha culto de ensino. E eu estava tão contente, tão alegre com o Senhor. Eu falei assim, gente, os irmãos estão me abraçando aqui consternado e eu estou bem. Eu sei que Deus fez, Deus falou comigo. Eu entendo o Senhor, eu estou alegre que Jesus está aqui comigo. E é complicado, porque você fica constrangido. Alegria, apesar da circunstância contrária. Irmão, não tem homem no mundo que pode dizer, não, isso aqui é porque é meu aspecto. Não é Deus que dá para você. Vem de Deus, não é capacidade nenhuma gerada por você. É o Espírito de Deus que forma na sua vida. Acabou. Você não tem condição de se sentir assim por si mesmo. Se Deus não formar em você, no seu coração, paz. Irmão, você ter paz, às vezes quando a coisa está acabando o mundo. Você ter paz, não, Deus vai fazer alguma coisa. Não, está tudo certo. Deus já sabia que isso ia acontecer. Deus já sabia que isso ia ser assim. Eu estou em paz, não vou morrer por causa disso aqui. Não vou. E se morrer eu vou para a glória. Então, está tudo certo. Estou em paz. Essa paz que adverte o nosso coração dessa forma é o que o apóstolo Pedro saiu. Ele não tinha uma carta de deportação contra ele. Ele não tinha ameaça de um governo anti-imigrante. Não. Ele tinha uma sentença de morte para ser cumprida no dia seguinte. Simples. Não é que ele tinha ouvido uma notícia que o Trump agora, não é que ele tinha visto no jornal que agora o governo Biden, não tinha nada a ver com isso. O rei tetrarca lá de Israel, lá, o Herodes, tinha feito uma sentença de morte. Amanhã você morre, legal. O que ele foi fazer? Dormir. Em paz. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E por que isso? Porque em João vai dizer que Jesus tinha falado para ele, falou assim, olha, você, Pedro, é jovem agora, mas quando você ficar velho, vão te cingir e vão levar para um lugar que você não quer. Fazia
no máximo 2 anos que Jesus tinha dito isso para ele, ele falou, não estou velho ainda, não vou morrer. O que vai acontecer? Eu sei lá o que vai acontecer, eu estou em paz. Paz, irmão, que excede o entendimento, que vai além das circunstâncias. E aí ela gera depois relacionamento com o próximo, paciência, longanimidade. Sabe o que é longanimidade? É uma paciência cumprida, é uma paciência alongada. A longanimidade é um ânimo longo. Você tem paciência, depois você tem longanimidade. Paciência também pode ser traduzida como perseverança, mas longanimidade é uma paciência, não, vamos esperar, vamos. Mas irmão, já foi tudo, mas Deus vai fazer, vai dar certo, vai se cumprir, a vontade de Deus vai se manifestar. Longanimidade. Depois, benignidade. Sabe qual a diferença de benignidade para bondade? Benignidade é querer o bem, e bondade é fazer o bem. Sabe qual é a diferença das duas? É que tem muita gente que faz aquilo que é bom, mas não quer o bem. Já viu gente que tem dá benefício com outro tipo de agenda? Né? É aquele sujeito, não, tá aqui essa balinha aqui, mas não sabe que a balinha tem droga. É uma bondade que ela deu, mas aquela balinha tem um negocinho lá dentro que depois a criança vai conseguir viver sem aquela droga lá. Não é? É bondade feita de maneira maligna. Sabe quem que é especialista em fazer bondade de maneira maligna? O diabo. O diabo chega para Eva e fala, olha, fruta, ó. Rapaz, você devia comer. Já até vi você comendo essa fruta aí, viu? Já até vi você lambuzado dessa fruta aí, olha, tá gostosa demais, viu? Você devia comer. Não foi o que Deus disse? Deus falou que você vai ser igual a ele se você comer essa fruta aí. Eu estou fazendo uma bondade para você te falando isso aí. Mas era cheio de malignidade. Benignidade não. É por isso que você falar não para os filhos é uma benignidade, agir com benignidade. É pensar no bem, é pensar no benefício e agir com bondade a partir da benignidade. Porque aí quando você age com bondade a partir da benignidade, aí é sucesso. Relacionamento consigo mesmo, vamos lá, estamos terminando já. Fidelidade, firmeza e lealdade a Deus. Fidelidade é o seguinte, é isso aqui que Deus disse para fazer, daqui eu não arredo. Daqui eu não arredo. Mansidão, humildade e autocontrole para lidar com as pessoas. Diz que a pessoa mansa, ela não leva em consideração a ofensa. Sabe que é uma pessoa mansa? A pessoa vem xinga de você assim, seu fulano, não sei o quê. Aí você fala assim, não quis dizer isso não. Tá nervosa, você é manso. A gente mansa. A pessoa te ofende, é com raiva de você. Você fala, não, tá tudo bem. Você não falou isso não, tá tudo certo. Né? Por que fala que Moisés é o homem mais manso da terra? Porque a irmã e o irmão dele chegaram e falaram assim, você não tem direito para estar na frente do povo, porque você casou com essa mulher aí, e agora você não pode estar mais na frente, nós vamos tirar você daí, porque só Deus fala só com Moisés. Diz que Moisés se calou. Porque no dia há homem mais manso sobre a terra do que Moisés. Por que Moisés se calou? Eles não querem dizer, meu irmão, minha irmã, não, eles gostam de mim, eles são tão frustrados que isso aí aconteceu, tal, não tem problema não. Já eles vão entender e tal. Deus, não, Moisés, você está manso, mas não é assim não. Tudo bem, parabéns. Mas eles vão ter... O manso, irmão, a palavra de Deus fala que ele vai herdar a terra. Os mansos herdarão a terra. Porque ele tem paciência. As pessoas vai igual. Não tem problema não. Deus está vendo no céu. Deus é meu juiz. Isso é manso. Né? Glória a Deus. O domínio próprio, porque a mansidão só é possível com o domínio próprio. Aquela pessoa fala assim, olha, eu não vou entrar nessa situação porque eu conheço as minhas emoções. E se eu entrar lá, eu vou ficar nervoso, eu vou acabar falando uma coisa que eu não devo, eu vou me expor de uma maneira que eu não preciso, eu não vou mexer com isso aqui. Domínio próprio. Para os homens, aquela pessoa vê aquela tentação e tal, não, porque não, ninguém vai ficar sabendo, vai dar certo. Não. Isso dá para mim. Domínio próprio. A mulher fala, eu vou entrar lá, eu vou comprar isso aqui e vou colocar num cartão aqui que ninguém vai ver e tal, não sei o que. Não.
Não precisa disso aqui. A hora que chegar em casa vai vir, mas vai tomar uma surra, tal. Não, isso não vou resolver isso aqui assim, porque eu estou nervoso, porque eu estou nervosa. Eu vou esperar a primeira coisa para mim poder transmitir isso aqui de uma maneira que vai surtir efeito. Domínio próprio. Né? Domínio próprio. Terminando, pela 5ª vez. E como andar então no Espírito? Para você andar no Espírito só tem um jeito de você fazer: crucificando a carne. Você precisa renunciar à sua carne. Você precisa dizer para ela assim: você está errada. Eu não vou viver mais brigando com meus irmãos. Você está errada. Eu não vou viver mais caçando confusão. Você está errada. Eu não vou viver mais pensando numa vida de imoralidade sexual. Está errado. Eu vou rejeitar essas obras que vêm da carne. Eu vou viver uma vida santa. Mas, poxa, isso aqui é tão legal, eu sempre fiz isso aqui. Rejeitando agora. Não faço mais isso. Agora eu vou buscar de Deus força para tomar decisões segundo o Espírito. E como é que alimenta o Espírito então? Leitura da palavra. Vai ler sua Bíblia. Uma vida de oração, né? E comunhão com os outros crentes. E por fim, ser cheio do Espírito Santo. Não apenas ter o Espírito Santo, mas permitir que o Espírito de Deus guie você a tomar as decisões que você precisa, a andar da maneira que glorifique a Deus. Uma aplicação em um autoteste. A minha vida reflete mais as obras da carne ou as obras do Espírito? Faça uma análise com você mesmo. Olhe para o seu coração. Olhe para a caminhada da sua vida. E responda essa pergunta para você mesmo. A sua vida, ela reflete mais as obras da carne e as obras do Espírito? E se a sua resposta no seu coração hoje: pastor, eu estou refletindo mais as obras da carne. Parabéns, esse aqui é o lugar do arrependimento. Esse aqui é o lugar para você hoje falar assim: olha, e isso é uma decisão racional, guiada pelo Espírito de Deus. Não é uma decisão da sua emoção. A palavra de Deus fala que a tristeza em Deus, ela é positiva, ela é boa, porque ela gera um arrependimento. Se entristeceu por alguma área que você está olhando, tome uma decisão sobre isso. Eu vou tomar um rumo diferente. Você sabe o que significa a palavra arrependimento no grego? Ela está como metanoia. Sabe o que é metanoia? É mudar de rota. Metanoia é mudar de rota, é fazer uns 180 graus. Hoje você está indo por um caminho, se arrependa. Não vou continuar andando mais aqui. Estou fazendo aqui, vou agora andar no caminho que o Espírito de Deus me der. Muda. Muda. Seu carro tem marcha ré. Dá ré. Faz um tripoint e volta. Não precisa, você não precisa morrer assim. Você pode mudar. Você pode decidir fazer diferente daqui para frente. E aí, 2 Coríntios fala aqui, 3,18: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Conclusão: para vencermos o conflito existente entre a carne e o Espírito, precisamos tão somente nos encher do Espírito Santo e crucificar a nossa carne com as suas paixões e concupiscências. Lembra que eu falei para você de paixão e de concupiscência? Rejeita isso. Rejeita isso. Quem aqui já fez regime? Ou quem aqui já tentou fazer regime? Qual é o maior problema do nosso regime? É as comidas que nós somos apaixonados por elas. Que a gente deixa a nossa mente nos guiar e fazer com que a gente tome decisões contrárias àquilo que Deus quer que a gente tome. Permita que o Espírito Santo lhe guie. Confie que em todo tempo será um caminho certo, e Ele controlará os seus desejos de modo que o fruto do Espírito seja evidenciado em sua vida. Por fim, Paulo fala assim da sua carta aos Coríntios: ninguém diga que do Espírito de Deus é tentado. Tiago fala isso, porque o Espírito de Deus não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém para cair. Mas quando vem a tentação, Ele manda também o escape. O escape de Deus é a vida do Espírito morando na nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Que Deus abençoe o irmão em nome de Jesus.
e que nós possamos ter uma vida absolutamente guiada pelo Espírito de Deus. Fique de pé, por gentileza, nós vamos fazer mais uma oração.